Oi, gente, tudo bem? Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Eu sempre gravo um pouquinho antes o Paz e Bem, porque não temos licença, né, para ir ao vivo no Zoom, e eu gosto de me preparar. Então, se até lá tivemos alguma mudança no cenário aí, eu vou colocar na descrição do texto. No Paz e Bem de hoje, eu resolvi conversar com vocês a partir de uma aula de sociologia religiosa que eu tive na Universidade Livre Pampédia. Na verdade, era uma aula de introdução à sociologia e nós continuamos falando da parte religiosa, de uma professora, que também é cientista FAPESP, chamada Célia Ribas. E ela vai estar conosco aqui no Paz e Bem. Nós temos algumas novidades bem legais no Paz e Bem. Em breve eu converso aqui com o Alessandro Pichetto, que é um dos autores daquele livro Todos os Jeitos de Crer, que eu uso muito e vou usar aqui também, sobre Eurípides Barçanufo. E vocês vão descobrir quem foi esse ilustre espírita e o Colégio Allan Kardec. Temos aí já engatilhado para conversar com a Célia Ribas. E muito em breve também com um historiador, que é um historiador especialista em império. Na verdade, ele é um arquiteto que escreve sobre história do império, mas coisas muito inusitadas, uma pesquisa profunda, pessoa de resistência, que é o Paulo Rizzuti. Então, em breve eu venho com todas essas novidades. Lembretes, se você gostou, clique no gostei, curta o nosso vídeo e compartilhe, compartilhe. Aliás, eu falei na semana passada sobre o mutirão da resistência. E hoje eu queria falar que, por inspiração, que esse mutirão da resistência é importante nesse momento de crise que nós estamos vivendo, porque a crise muitas vezes ela favorece o surgimento de novos poderes religiosos, políticos e econômicos, como nós vimos aí no caso do neopentecostalismo, onde muitos sociólogos já estão estudando esse caso. E eles verificam que a inserção dessas pessoas nesse tipo de prática, muitas vezes está ligada a um reconhecimento identitário. Então, elas são reconhecidas ali e, a partir disso, existe uma cadeia produtiva, uma economia que passa a existir ali dentro, da onde elas passam a ter as suas relações, fazer parte, e com isso, o pastor, né, se torna uma autoridade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, para nós negarmos toda a autoridade carismática. Por quê? Porque dentro desse estudo da Célia Ribas, que ela vem aqui defender a tese dela de doutorado, explicar mais para a gente, o perfil da autoridade carismática no meio espírita também tem provocado questões muito importantes, porque essas pessoas que hoje representam essa autoridade carismática através da mediunidade e de palestras que reúnem milhares de pessoas ao redor do mundo, e uma delas é o próprio Divaldo, o que acontece? Elas carecem de uma politização. Ter diferenças políticas é democracia, mas endossar falas como venerando o juiz, para o caso do nosso ministro do desgoverno, é uma falta, uma precariedade total quando se está falando em caridade. E a caridade é uma das premissas do espiritismo. Por isso, essas autoridades carismáticas que se constituem através dessas práticas, nós não estamos negando o trabalho social que ele fez, de forma alguma. Nem o ser humano bondoso que ele pode ser, não o conheço pessoalmente, inclusive, mas existe uma necessidade de nós reconhecermos que a liberdade religiosa, a pluralização, tudo isso é necessário. Por isso que nós falamos aqui em espiritualidade plural, para uma construção verdadeiramente democrática. Então, quando nós negamos essas autoridades formais, né? Quando nós temos aqui, como no canal Paz e Bem, nós temos um diálogo, interconvicções, como diz o Faustino Teixeira, e a partir dessas interconvicções nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, nós estamos praticando a democracia, nós estamos saindo desse fundamentalismo que atualmente nós vivemos não só entre os neopentecostais, mas entre o movimento espírita conservador também. Então,
O campo religioso brasileiro, ele é relativamente recente, então talvez muitos de nós ainda não estejamos vendo essa oportunidade que nós temos de, neste momento em que essas pessoas pobres estão sendo cada vez mais marginalizadas, de nós começarmos a despertar essas convicções nelas sem esse fundamentalismo que existe dentro de algumas dessas igrejas. Então, primeiramente, eu esqueci de falar essa parte, eu queria começar, eu queria continuar o Paz de Bem de hoje, eu esqueci de falar sobre a prece, mas para essas pessoas, normalmente, é prometido um paraíso, e um paraíso que é mercantil, é negociado, né, com Deus, tem a teologia da prosperidade, enfim, vão se fazendo uma série de, vai se tecendo uma série de relações a partir de um salvacionismo inexistente. Então, e por conta disso que surge todo o preconceito com relação, inclusive, às religiões, entre aspas, porque o espiritismo existe uma polêmica se é ou não é religião, as religiões mediúnicas. Eu vou colocar esse termo como um termo sociológico, religiões. Então, neste caso, o que acontece? A Umbanda, o Espiritismo são colocados também nesse projeto de fundamentalismo e de que devem ser destruídos. Então, eu queria, em homenagem a isso, eu queria começar falando de como é o paraíso, né, bebendo na fonte do candomblé. Estou usando aqui o livro Todos os Jeitos de Crer, de Dora Encontre, e Alessandro César Bigueto, e aqui tem uma relação aqui que é meio mítica, mas é muito bonita, porque depois eu vou desenvolver essa questão aí da negação do poder, da autoridade, de qualquer autoridade. Mas vamos lá. O Batalá separa o céu da terra. Então, segundo a mitologia afro-brasileira, o Batalá foi o orixá que criou o ser humano. Na tradição africana, Orum é o céu e Aie é a terra. Então, vamos ver o que aconteceu nessa busca do paraíso. No início, não havia proibição de transitar entre o céu e a terra. A separação dos dois mundos foi fruto de uma transgressão, de rompimento de um trato entre os homens e o Batalá. Qualquer um podia passar livremente do Orum para o Aie. Qualquer um podia ir sem constrangimento do Aie para o Orum. Certa feita, um casal sem filhos procurou o Batalá, implorando desse a eles o filho tão desejado. O Batalá disse que não, pois os humanos que no momento fabricava ainda não estava pronto. Mas o casal insistiu até que o Batalá se deu por vencido. Sim, daria a criança aos pais, mas impunha uma condição. O menino deveria viver sempre no Aie e jamais cruzar a fronteira do Orum. Acontece que o pai tinha uma plantação que avançava para dentro do ouro. Sempre que ia trabalhar em sua roça, o pai saía dizendo que ia para outro lugar, temeroso de que o menino o acompanhasse. Mas o menino andava muito desconfiado e fez um furo no saco de sementes que o pai levava para a roça e, seguindo a trilha das sementes que caíam no caminho, conseguiu finalmente chegar ao céu. Ao entrar no Orum, foi imediatamente preso pelos soldados de Obatalá. Com um rebuliço, o Batalá veio saber o que estava acontecendo. Reconheceu o menino que dera para o casal de velhos e ficou furioso com a quebra do tabu. O menino tinha entrado no Orum. Que atrevimento! Em sua fúria, o Batalá bateu no chão com seu báculo, ordenando a todos que acabassem com aquela confusão. Fez isso com tanta raiva que seu Opachorô atravessou os 9 passos do Orum. Quando o Batalá retirou de volta o báculo, tinha ficado uma rachadura no universo. Dessa rachadura surgiu o firmamento, separando o Aie do Orum para sempre. Desde então, os orixás ficaram residindo no Orum e os seres humanos ficaram no Aie. Somente após a morte poderiam os homens ingressar no Orum. Então, é uma mitologia dos orixás, que é uma coisa lindíssima, que é para contar essa questão do paraíso. Porque, de certa forma, nós estamos sempre
em busca do paraíso. Nós, espíritas, falamos de um mundo de regeneração, que será um mundo onde o bem será a maioria na Terra, mas que não deixa de ser, de certa forma, um paraíso. Por quê? Nós buscamos um lugar de maior serenidade, de acolhimento, de paz e bem, como nós dizemos aqui. E esse lugar de paz e bem, talvez nós tenhamos que semear, nós tenhamos que seguir esse trajeto destas sementes que estão caindo no meio do caminho, a partir do momento que essas pessoas em necessidade, em exclusão, em marginalidade, começam a despertar para nessa consciência de que essas pessoas que estão atualmente aí no poder não as representam, e isso as pesquisas já têm indicado com a queda cada vez maior da popularidade, e semearmos este caminho, mas não um caminho de um mundo dividido, mas um caminho de um mundo igual, de um mundo onde o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e aí nós falamos de Jesus. Então, para nós fazermos isso, é necessário que nós neguemos essas autoridades carismáticas. E em favor de quê? Em favor das autoridades intelectuais, que são aquelas que nós estamos vendo aqui no Paz e Bem. Claro que existem pastores, padres, teólogos, muita gente que tem essa autoridade, mas é uma autoridade constituída a partir de um pensamento crítico, a partir de uma questão de embasamento teórico, de estudo. Não é uma autoridade que diz assim, eu sou um instrumento de Deus e esta é minha vocação, e por isso eu mando e vocês obedecem. Aliás, o Espiritismo não acredita nisso. Por isso que nós, e principalmente nós que somos, entre aspas, progressistas, né? Porque o Espiritismo em si só é progressista, a deturpação dele é que faz com que a caridade seja vista do ponto de vista material e não do ponto de vista de um mundo melhor, no sentido inclusive político. Então, como a caridade é um imperativo ético para nós e para grande parte das diferentes espiritualidades, então nós passamos a entender que quando nós temos essa autoridade intelectual, essa autoridade que, de certa forma, consegue vislumbrar as diferenças na diversidade, uma oportunidade de semeadura, nós estamos construindo, sim, uma comunidade plural que pode ser resistência a tudo isso que se vive dentro dessas comunidades muito pobres, que muitas vezes em exclusão, a única coisa que tem na vida é essa ida aos templos, às igrejas, e essa vivência com pessoas que significam muitas vezes os falsos profetas. Então, nesse momento, nós podemos tentar buscar essa, entre aspas, autoridade intelectual que a socióloga Célia nos traz, que não é um intelectualismo puro, de filosofia pura, nada disso, mas é um intelectualismo que se pauta por uma ajuda dos problemas da vida, sejam eles espirituais, materiais, sejam eles políticos, e essa ajuda, ela vem através de uma afinidade eletiva, que é muito importante, quem nós elegemos e como construir esse pensamento crítico afetivamente com essas pessoas que estão percebendo o engano que fizeram, dentro daqueles que estão em condições menos favoráveis. Alguns fizeram um engano e não estão se importando com isso, votaram nesse desgoverno e não estão se importando. Mas tem uma grande maioria que sim, que gostaria de revisitar essa escolha. Então, essa é a nossa oportunidade de uma grande semeadura. E dentro do movimento espírita, nós tivemos representantes muito fortes desse intelectualismo. Por exemplo, nós tivemos jornalistas espíritas, e um dia eu começo a falar sobre cada um deles, como o pai do Paulo Henrique Amorim, o Deolindo Amorim.
Nós tivemos Humberto Mariotti na Argentina, tivemos o próprio Herculano Pires, filósofo e professor aqui no Brasil atualmente, temos Dora Encontre, temos Sérgio Aleixo, e temos vários outros nomes aí que despontam nesse progressismo, trazendo o quê? Suas novas teses, ou muitos defendendo aquelas que são de Kardec de forma ortodoxa, e alguns heterodoxos que trazem as suas próprias teses à luz daquilo que é o espiritismo. Mas, de toda forma, nós estamos em busca na espiritualidade, muitas vezes, de algo melhor. E esse algo melhor, que representa esse paraíso para cada um de nós, ele é muito diversificado, ele é muito... E principalmente a pessoa em situação precária, ela procura isso, porque é uma forma de até amparar certas dores, certos problemas que ela tem. Então, bebendo na fonte islâmica, vamos ver como é que é o paraíso muçulmano. Então, uma das passagens do Alcorão é sobre o dia do juízo final e o advento do paraíso. Os tementes de Deus terão jardins e vinhedos, donzelas de seios firmes da mesma idade, taças cheias. Lá não se ouvirão nem futilidades nem falsidades, uma recompensa de teu Senhor, uma dádiva e uma prestação de contas. Naquele dia os espíritos e os anjos formarão filas diante do Senhor, e nenhum deles faltará, a menos que o misericordioso lhe permita e a condição de que fale a verdade. Então, esse para os muçulmanos. Mas, falando de história, um pouquinho, eu tive contato, a Célia também é historiadora, eu tive contato com o Paulo Resulti, fui no lançamento do livro dele, Dom Pedro, na Martins Fontes, na semana passada, e aproveitei e comprei um livro sobre as mulheres, ele tem vários livros sobre a história de mulheres no Brasil Imperial, que eu vou trazer para vocês, e vocês vão adorar. Eu estou lendo, já marquei quando ele voltar dos estudos dele na Europa para o novo livro, das pesquisas, a gente vai conversar aqui. Então, vamos lá. Então, na virada do século XV e XVI, os desbravadores, né, buscavam riqueza, glória, tudo aquilo que a gente já sabe, fama, mas também se aceitava que o Éden estava em algum lugar. Então, muitos não sabem que eles vieram buscar esse Éden, que era o quê? Uma sociedade sem guerra, sem disputas, sem hierarquia, com as possibilidades de uma vida mais natural, de uma vida, de um novo mundo que tinha um sentimento de alívio, uma restauração da pureza original, e que, através disso, que isso tinha sido perdido, né, com a expulsão do paraíso. Então, quando eles chegaram aqui das nossas praias paradisíacas com Cristóvão Colombo, muitos acreditaram que tinham vindo a este paraíso. Ou seja, o ser humano, nós estamos em constante busca desse paraíso perdido, né? Que cada espiritualidade chama de um nome, e isso também não faz diferença. Na Bíblia nós temos lá o Jardim do Éden, que Deus criara e onde puseram o homem e a mulher para viver em paz. Então, tem várias questões. Os gregos falavam de uma idade do ouro, né? Perdida no tempo, em que os deuses andavam sobre a terra e as pessoas viviam felizes. O próprio Platão, em seu livro As Leis, descreve esse tempo do ouro como governado pela divindade. E não eram os seres humanos que se estabeleciam como reis, mas os deuses. E vivia-se sem discórdia pela inspiração direta da lei divina. Então, me parece que nós, de certa forma, com a nossa visão progressista, nós vivemos ainda buscando esse ideal, né? Um ideal de maior igualdade, de redução da desigualdade social, de pessoas tendo o direito, né, de comer, de viver, a educação, a saúde, coisas que são importantes para nós e nós sabemos que o outro também merece, tanto quanto cada um de nós. E nesse contexto é importante nós negarmos essas autoridades carismáticas para começarmos a formar um pensamento crítico, um pensamento que nos permita, nesse universo, né,
para os sociólogos é sempre religioso, para nós é de espiritualidade. Mas nesse universo de crenças ou de produção de crenças, nós possamos cada vez mais enxergar nessas tradições de espiritualidade um processo de reinvenção e rearticulação. Como? Através de frequentes e intensos diálogos. Para quê? Para nós mudarmos esse status espiritual, entre aspas, e social em que nós nos encontramos. Através do pluralismo religioso é que nós, ou espiritual, né? Cada um, é que eu estou usando o termo da sociologia, ele se conhece como religioso, mas para nós é de espiritualidade. Nós sairmos da competição que acaba fomentando uma ideia do capitalismo entre as diversas crenças e convicções, para sermos interlocutores de um processo cognitivo de validade de argumentação. E nesse processo nós possamos produzir mais plausibilidade e confiabilidade, ou seja, nós passamos a confiar uns nos outros, que é o que tem acontecido aqui na comunidade. Né? Nós confiamos uns nos outros, nós conversamos. Então, este movimento, neste momento de crise, ele pode ser feito. E foi por isso que, na semana passada, eu sugeri que nós conversássemos na rua, no metrô, em vários lugares, levássemos o conteúdo desse canal para aqueles que não chegam até ele, porque não é todo mundo que tem 3G, 4G, que tem Wi-Fi, que tem, enfim, condição de acessar, de ver. As pessoas muitas vezes trabalham demais, tem que dormir, daqui a pouco tem que voltar para a vida proletária. Então, existe uma série de questões aí que são importantes de serem olhadas. E para nós, né, progressistas, a questão social, que é essa questão que nós estamos vivendo de forma muito grave nos últimos anos, desde o golpe, e é uma questão social que também está intimamente ligada com a morte, a matança indiscriminadamente, como da menina Ágata, de Marielle, de tantos outros, os meninos que jogam futebol, enfim, uma matança indiscriminada. Mas essa questão social, segundo a Cleusa Beraldi Colombo, do Ideias Sociais Espíritas, que é outro livro que nós já estudamos nos Tejus, é como diz Hannah Arendt, né? É aquilo que desde o século XVIII nós chamamos a atenção para a questão social, que é simplesmente dizer a existência da pobreza. Então, como nós estamos num mundo cada vez mais pobre, e nesse mundo cada vez mais pobre, existe uma constante crise de cultura, uma crise cada vez mais tira a claridade das pessoas e as suas raízes espirituais e culturais na questão social. Então, nesse momento, nós aqui temos um protagonismo, né? Não é spoiler nesse Paz e Bem, mas existe um protagonismo em cada um de nós que estamos conversando aqui toda semana, no sentido de multiplicarmos. Quando nós lembramos de Jesus e da multiplicação dos pães, para nós espíritas pode ter sido um fenômeno um fenômeno muito mais de evidência, né, da multidão, do que necessariamente um fenômeno material. Mas isso a gente ainda vai estudar no Caminhos do Espiritismo. Mas, de toda forma, quando nós estudamos a multiplicação dos pães, essa é a hora de nós multiplicarmos o pão espiritual. E para multiplicarmos esse pão espiritual, nós precisamos, nós podemos cada vez mais trazermos essas pessoas que ainda estão na idolatria para um novo momento de conscientização, ainda que seja através do grande sofrimento que essas pessoas que estão no poder estão provocando agora. Existe aí um terreno fértil para a nossa semeadura, para uma semeadura que tem uma linha de raciocínio, onde
As expressões culturais, os rituais, os signos, eles são os tabus, como nós lemos aqui, eles são respeitados, mas eles saem da esfera do consumo religioso. Porque a produção intelectual religiosa, ela é uma produção que não fomenta esse consumo exacerbado. Então, eu queria hoje fazer essa reflexão com cada um de vocês e pedir que vocês deixem aí seus comentários, suas ideias, assuntos que vocês gostariam de ver aqui no nosso Paz e Bem, porque muitas vezes nós ficamos produzindo, o assunto vem na nossa mente, mas nós podemos também ter outras ideias colaborativamente para que nós possamos fazer um grande caminho de espiritualidade plural, um caminho de conversa, de amizade, de paz e bem. Então agora vamos pedindo mais uma vez que Deus, no meu caso é a minha crença, Deus, nessa semana nos dê muita luz, muita paz, muito conforto, que nós possamos nos ligar às esferas superiores, cada um de nós. Vamos respirar, inspirar, suavizar os nossos corações e principalmente ter muita alegria, porque a alegria é uma das formas de resistência mais poderosas. Então, gente, muita paz e bem. Nós nos vemos daqui a pouco. Caminhos do Espiritismo em novo horário, às 6h30. Eu estarei lá no bate-papo ao vivo com vocês. Um beijo grande e muita alegria. Um beijo. Obrigada por estarmos juntos.